Mais uma vez, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma emissão de Câmara Aberta. Estamos com 3 convidados nesta emissão, mais 2 dos nossos opinadores, por motivos pessoais, não puderam estar presentes nesta gravação da emissão da Coimbra TV, em parceria com o Diário As Beiras. João Augusto Ferreira da Silva, do Movimento Cidadãos por Coimbra, Francisco Queiroz, vereador da CDU, e também Rui Duarte, o Presidente da Conselhia de Coimbra do Partido Socialista. Começo talvez pelo Partido Socialista, porque é um dos temas que vai estar hoje aqui em conversa nesta emissão, que falo das eleições para as primárias do Partido Socialista. Rui Duarte, como é que espera que corram este ato eleitoral que vai ter lugar no próximo fim de semana? Muito bom dia a todos, em primeiro lugar. Eu acho que este novo capítulo que se abriu na história da democracia portuguesa, que são as primárias, que decorrerão no próximo fim de semana, serão uma mais-valia para o processo democrático em Portugal. Acho que vão decorrer com muita normalidade, mas o aspecto que acrescenta valor ao nosso processo democrático é que vão decorrer, esperamos nós, com muita afluência, porque a avaliar pelo número de inscritos, simpatizantes, de pessoas que se identificam com o Partido Socialista, outras que porventura não votaram no Partido Socialista nas últimas legislativas, mas que agora se identificam também com a forma aberta com que o Partido Socialista lhes dispõe para que possam escolher internamente para mexer dentro da caixa do Partido Socialista, será porventura uma forma de acrescentar ao processo democrático, e eu acho que terá muita afluência. A expectativa é que haverá muita afluência no próximo fim de semana destas eleições. Estas eleições, eu sempre fui dessa opinião também, estas eleições primárias são, de facto, a correspondência a uma necessidade e também a uma expectativa da sociedade civil. É que os partidos, eu penso que depois destas eleições, este assunto se porá aos partidos à esquerda e à direita do PS também, porque os eleitores, se virem nisto um bom exemplo, e eu penso que pela afluência estão 250 mil pessoas, entre militantes e simpatizantes, em condições de votar no próximo dia 28, mais coisa, menos coisa. Se virem nisto um bom exemplo, se virem nisto uma forma de também eles participarem da escolha interna dos partidos, eu penso que exigirão depois aos outros partidos o mesmo processo, a mesma escolha, a mesma forma de intervirem, não apenas no dia em que se vota para uma eleição geral, para se eleger um governo. E como é que ficará o PS depois destas eleições? Dividido? O Partido Socialista sempre como grande partido e partido fundador da democracia portuguesa, sempre passou momentos turbulentos na sua história. Já teve alguns momentos de grande turbulência interna, de disputas internas acesas, é o caso, mas sempre soube regenerar-se em função também do interesse do país, sempre soube reorganizar-se e, acima de tudo, o PS hoje está consciente e os militantes também estão conscientes. Assim como penso que os eleitores, e daí tanta afluência, do meu ponto de vista, estão conscientes que cabe ao Partido Socialista repor alguma ordem neste país, repor alguma ordem no governo deste país. E por isso o Partido Socialista tem consciência que não será capaz de se apresentar como alternativa consistente para repor ordem no país se ele próprio não estiver internamente organizado e não estiver coeso politicamente acima de tudo. Eu acho que esse é o foco depois do dia 28 e será esse o foco de concentração de todos aqueles que têm responsabilidades, mas também dos eleitores, porque a mensagem que receberemos no próximo dia 28, eu estou convicto disso, é uma mensagem de reorganizem-se, apresentem-se como alternativa consistente, que a base de apoio para as próximas eleições legislativas é mais forte do que aquela que pensava o Partido Socialista ter. E, portanto, acho que o dia 28 responsabilizará muito as novas lideranças, ou não, assim veremos, mas responsabilizará muito os dirigentes e todos aqueles que têm no Partido Socialista uma expectativa grande para governar o nosso país para o próximo ciclo legislativo. E o PS não pode fugir a essa responsabilidade e por isso eu dizia que o Partido Socialista sempre soube reorganizar depois de momentos de turbulência interna. E é assim a natureza do combate político dentro do PS. É acesa, com garra, é feita de forma também na praça pública, com muita transparência, como se tem visto, e portanto não há outra forma de fazer o combate dentro do Partido Socialista. Há uma tensão que é inegável, mas essa tensão é própria dos momentos pré-decisão e pré-escolha
das novas lideranças ou não, assim veremos. Francisco Queiroz, que exemplo é que se pode tirar deste ato eleitoral interno do Partido Socialista e o que é que os outros partidos poderão beber, entre aspas, neste primeiro exemplo a nível nacional? Com certeza, bom dia a todos. Bom, desde logo, há questões internas da vida de um partido, compete aos seus militantes decidir que tipo de eleições querem fazer, que tipo de funcionamento, desde que, obviamente, cumpram o quadro legal existente relativamente ao funcionamento partidário, compete aos seus militantes e aos órgãos dirigentes desses partidos decidirem como onde atuar. Mas há, nestas eleições, um aspecto que tem a ver com a sua própria gênese, que eu não deixaria de comentar. Não é? Portanto, o Partido Socialista promove neste momento umas eleições para escolher o candidato a Primeiro-Ministro. E não me parece que essa seja a melhor forma de contribuir para o desenvolvimento da nossa democracia. Não é? No nosso quadro constitucional não há eleições para Primeiro-Ministro. Não é? Portanto, no nosso quadro constitucional há eleições para a Assembleia da República e o Presidente da República nomeia um Primeiro-Ministro, ouvidos os partidos políticos e tendo em conta os resultados das eleições. A mim parece-me que este quadro constitucional deve ser claramente respeitado e que esta visão não presidencialista do Governo e esta visão de eleição de deputados representantes da nação, de onde depois sim surge um Governo, parece muito mais rica do ponto de vista democrático, mas é uma opção do PS, portanto vão escolher um candidato a uma coisa na qual as pessoas não votam, não é? Mas pronto, é uma opção do partido, portanto, naturalmente esse não é o caminho do Partido Comunista Português e creio que de outros partidos. Nós continuamos a considerar que aquilo que está na Constituição e que eu ainda agora me referia é muito mais rico para a nossa democracia e, portanto, naturalmente respeitamos, é uma opção de um partido e, portanto, é um assunto interno de um partido que estaremos hoje aqui para comentar na medida em que depois tem outras condicionantes que já são exteriores ao próprio partido, a começar por esta, não é? A começar por esta, que tem a ver com aquilo que a mim me parece ser mais útil à democracia. E o mais útil à democracia era fortalecer aquilo que... Mas independentemente da liderança, neste caso o PCP pondera conversar com o novo líder ou com o atual líder, que se mantiver, poderá haver uma maior abertura para o PCP em termos de conversas para a formação de uma força de esquerda no próximo ato eleitoral? Como creio que é sabido, neste momento, aliás, está a ter encontros com diversas forças políticas e sociais e continuará a ter, com certeza. Não é? Aliás, aqui a grande questão não será tanto qual é o líder, não é? Portanto, mais uma vez, os partidos escolhem os líderes que assim entenderem. Tem pouco a ver também com a própria política. Tem a ver com os programas, a grande questão tem a ver com as ideias e provavelmente daqui a pouco avançaremos um pouco mais nesta discussão. A mim o que me parece é que tem havido muito poucas ideias e, aliás, aquelas ideias que sobressaem, como por exemplo a que tem a ver com a legislação eleitoral, são extremamente negativas. Quer dizer, há poucas ideias e as ideias que aparecem, pelo menos para quem está de fora e que acompanha através dos telejornais, das notícias, depois o que aparece é, a meu ver, extremamente negativo para a democracia. Doutora José Augusto Ferreira da Silva, 250 mil simpatizantes que podem exercer o seu direito de voto para escolher um candidato a Primeiro-Ministro. Sendo o elemento... 150 mil simpatizantes, desculpa, 150 mil mais 100 mil elementos inscritos no PS. Mas 150 mil simpatizantes, sendo o José Augusto Ferreira da Silva um elemento de um movimento independente de cidadãos, é um número que também o pode levar a pensar que poderá estar aqui uma nova forma de fazer política, ou não? Pois, eu gostava que estivesse. Eu gostava francamente que estivesse, mas eu acho que, independentemente dos problemas constitucionais que o Francisco Queiroz pôs, e até já ouvi comentadores pôr, eu acho que são problemas marginais. Eu acho que o importante é a participação, e eu valorizo muito a participação, e portanto não é por aí que o problema desta campanha no PS, ou desta disputa no PS, pode cair. Eu acho que haver muita gente a participar, eu acho que é positivo. Isso acho que tem de ser reconhecido mérito a essa participação. Oxalá
que o PS não faça agora nestas eleições o que costuma fazer nas suas eleições internas, que é andar sempre a impugnar e a discutir a legalidade e as golpadas que terão sido dadas, etc. Oxalá que não aconteça nestas, porque isso seria positivo. Agora, uma coisa é a participação, que é indiscutivelmente positiva. Outra coisa é o nível confrangedor da discussão interna. Para quem está de fora e não tem qualquer intervenção e olha com bastante distanciamento a solução que os militantes e simpatizantes do Partido Socialista vão encontrar, de facto sobressai, ou melhor, não sobressaem ideias, não sobressaem propostas, mas sobressai muita discussão de baixa política, de acusações recíprocas. Foram 3 meses, acho que à volta de 3 meses, de uma discussão de onde se não retira nada. Em termos concretos, do ponto de vista da política nacional, está-se a assistir a uma discussão que é uma discussão sobretudo polarizada em torno da valia individual de cada um e não das suas propostas. Estas últimas propostas feitas recentemente pelo candidato António José Seguro são propostas que poderiam ajudar ao debate político, ou acha que são propostas meramente de campanha? Eu acho que são propostas meramente de campanha, porque de facto ele, como líder partidário, podia ter implementado apresentado propostas, projetos de lei, e mesmo que não vencessem no quadro da atual maioria, até porque as reformas eleitorais precisam de um quadro constitucional, de um quadro parlamentar alargado, uma base de apoio alargada. Agora, isto é um bocadinho superficial, vê-se que são propostas pouco pensadas, pouco debatidas, muito ou quase nada consensuais dentro do próprio Partido Socialista e portanto, parece-me que não são essas as propostas necessariamente, mas e até é estranho que seja numa candidatura a Primeiro-Ministro que o atual secretário-geral do Partido Socialista apresenta essas propostas. Mas o que eu digo é o seguinte, e isso eu acho que é importante, era muito, para além da participação, era importante que esta participação tivesse sido gerada em torno de propostas políticas. É claro que depois, como o Rui Duarte disse, o Partido Socialista vai encontrar uma solução, um caminho mais ou menos unificado. Porquê? Porque o poder unifica, não é? E ao Partido Socialista cheira a poder. Depois deste desastre da governação atual, cheira a poder. E, portanto, o poder unifica. E eu acho que, no fim, embora seja difícil para mim, que não tenho participação ativa em partidos, acho muito difícil que, depois do que nos disseram dos outros, seja difícil que haja unidade. O poder acaba por os unir. Isso aí parece que não se... Francisco Queiroz, aquelas propostas de António José Seguro são propostas bem-vindas ao debate ou acha que foram só feitas neste âmbito? Conheço ao pormenor, conheço, digamos, aquilo que surgiu na comunicação social, tanto quanto creio, não é muito diferente, aliás, de propostas anteriores do Partido Socialista. Aliás, do próprio António Costa, quando era Ministro de Assuntos Parlamentares do governo de Guterres, também houve proposta de alteração de Sócrates, que também houve propostas de alteração da lei eleitoral, mas que depois foram ficando na gaveta, né? A mim parece-me que neste momento Seguro quis avançar mais e avançou lançando uma cartada que é populista, não é? Portanto, obviamente muita gente achará que há deputados a mais na Assembleia, que ganham muito dinheiro, que não fazem nada, não é? Portanto, há um longo discurso e do qual não estão isentos de culpa os principais partidos portugueses. Muitas vezes alimentam esse próprio discurso, sendo que depois também são vítimas dele, não é? Que é um discurso contra a democracia, em que alimentam muitas vezes o discurso contra a própria Assembleia da República, não é? Que é frequentemente acusada de estar ali a gastar muito dinheiro, não é? Estar ali a gastar muito dinheiro, esquecendo que muitas vezes que esse discurso é um discurso contra a democracia, não é? Portanto, portanto, neste momento, para alguma opinião pública que observa a situação política de uma forma com muita leveza, não é? É fácil avançar com estas propostas populistas, não é? Portanto,
aliás, agora está na moda, não são só estes partidos mais tradicionais, supostamente haverá para aí outros candidatos a líderes de partidos que ainda não existem, mas que também depois aparecem com propostas extremamente populistas. Portanto, e de facto, creio que colhe por aí. Não ajuda de facto a democracia. Temos um Parlamento com 181 deputados, com menor representatividade das forças mais pequenas, com uma representatividade geográfica do interior, do sul, do interior norte, do interior centro, cada vez mais reduzida. Hoje já há círculos eleitorais só com 2 deputados, não sei como é que isso se resolveria. Depois há a aposta que muitas vezes vem para cima da mesa da eleição e da exigência de prestar contas àquele deputado, como se hoje já não fosse possível fazê-lo, não é? É também uma aposta no populismo, quer dizer, o deputado mais engraçado, o deputado que conseguir dar mais nas vistas, e mais uma vez, muito recentemente, temos exemplos de alguns recém-chegados à política ativa que vão por aí, não é? Pois colhem bons resultados, não é? Através de um populismo barato, fácil, não é? De dizer mal da classe política, como se não fizessem, ou como se não se estivessem a aproveitar tantas vezes de serem membros dessa tal classe política. Não deve haver classe política, deve haver cidadãos que estejam interessados na vida política do seu país. E isso conquista-se reforçando a democracia. Desta conversa com os outros nossos 2 convidados, foi um debate muito fulanizado este dentro do PS, ou não? Apesar de Rui estar dentro desta máquina e perceber bem, mas e das opções que o Rui já tomou, mas acha que foi um debate muito fulanizado, ou seja, foi muito virado para as pessoas e à baixa política, em vez de debater mais programas para o próprio país? Deixa-me ser franco. Eu acho sempre muita piada a esse comentário do fulanizar. E atenção, eu sou muito contra a fulanização da política. Acho que a política não deve ser fulanizada, deve ser idealizada. Mas, quando se trata de uma liderança de um partido, parece que toda a gente se esquece que as pessoas fazem a diferença. É que a personalidade, a forma de estar, a experiência, a visão, tudo isso faz a diferença na liderança de um partido. Como se não fizesse a diferença na liderança de um partido esse tipo de perguntas que é feito recorrentemente, tem sido feito recorrentemente em entrevistas, debates, e há muitos comentadores a acusarem ou a tentarem estreitar a discussão interna do Partido Socialista para uma questão de personalidade e para uma questão de fulanos. Mas isso também faz a diferença. Agora, além disso, tentando filtrar daqui o essencial, o Ferreira da Silva há pouco dizia, e bem, para quem está de fora, estava a fazer uma observação, um comentário às ideias ou não existentes neste debate, para quem está de fora. E esse é precisamente o novo ponto destas primárias. E haverá sempre algumas resistências quando se dá um passo em frente na forma de participação dos cidadãos na vida política ativa dos partidos também. Estas resistências são naturais que aconteçam, porque esse é precisamente o ponto. É que só ficaram de fora, aqueles que estão de fora, foram aqueles que quiseram ficar de fora nestas eleições, mais as forças da oposição. E essa é a característica inovadora deste processo. É aí que nós somamos ao processo democrático. Não é somar apenas à base social de apoio do Partido Socialista, não, é somar ao processo democrático. É que ficou de fora quem quis ficar de fora, quem por opção própria quis ficar de fora. Ficaram de fora aqueles que quiseram ficar de fora por opção própria e as forças da oposição. E esta resistência, esta tentativa de estreitamento daquilo que foi o debate e daquilo que vai ser a mais-valia das primárias a acrescentar ao processo democrático, é natural que venha das forças da oposição e não daqueles que decidiram ficar por fora por opção própria. Porque isto tem que fazer pensar as forças da oposição, tem que fazer pensar os restantes partidos, porque as pessoas se sentiram motivadas e o número de 150 mil simpatizantes não é despiciando e não é propriamente de ignorar, sobretudo quando as críticas que a política e os partidos políticos ouvem e os dirigentes são sempre as mesmas, de que é preciso aproximarmos mais das pessoas, é preciso aproximarmos o eleito do eleitor e, portanto, aqui está uma boa oportunidade e uma boa forma de o fazer. É a forma perfeita? Creio que não, creio que é preciso aperfeiçoar, mas tudo carece de aperfeiçoamento e acho que isso nos cabe a nós também fazer com que isso aconteça e às pessoas
clamarem por um modelo mais aperfeiçoado e ir evoluindo à medida da sua vontade de participação. Mas eu acho que houve muitas ideias em debate, e quem leu atentamente e quem viu, e não há só um candidato com ideias, porque esta proposta de última hora do atual secretário-geral do PS veio encher as parangonas da comunicação social como se fosse o único bloco de propostas existentes durante a discussão desta campanha interna e agora externa também, mas não foi. E eu quero lembrar, por exemplo, a proposta do candidato António Costa, que me parece até importante para a nossa região que seja discutida, que é a democratização das CCDRs, que é discutir a regionalização, um modelo diferente, porventura, de regionalização. Isto é uma discussão estruturante para o futuro da nossa região, é uma forma, para quem concorda, ou mesmo para quem discorda, mas participando no debate, é uma forma que temos de discutir o desenvolvimento da nossa região em concreto. Portanto, aqui está uma proposta também, além populismo, além, aspectos populistas de última hora, que pode acrescentar ao desenvolvimento do nosso país e que pode ajudar o país a dar a volta e a sair deste ciclo austeritário em que temos estado mergulhados. Não queria cortar a tua opinião, mas é que já estamos com algum tempo de emissão e ainda queria falarmos um bocadinho sobre a questão das repúblicas estudantes, que eu acho que é uma questão que o Diário das Beiras até lançou. Há duas repúblicas da cidade que estão neste momento a ser vendidas numa imobiliária, por um valor que, conhecendo aqueles imóveis, que eu acho que não deixa de ser um bocado exagerado, mas vale o que vale, as pessoas pedem o que pedem e ninguém... Na vossa opinião, acham que pode estar em risco este tipo de modo de vivência, que era um modo de vivência único no país e quiçá talvez noutros lugares do mundo? Já Luís Ferreira da Silva. O poder pode sempre, mas eu acho que não vai estar. Agora, como eu tive a oportunidade de dizer já na última reunião da Câmara, eu acho que nós temos, em Coimbra, temos um bocadinho às vezes a tendência para nos queixarmos muito para a mecha. Há uma grande unanimidade em Coimbra sobre a importância das repúblicas, como património material, que tem, obviamente, o edificado físico, indiscutível, com valor patrimonial, embora, como sabemos, em uma grande parte dos casos com o nível de degradação elevado. E, como eu tive também a oportunidade de dizer, não vale a pena, acho eu, sonhar outra vez com uma lei do arrendamento que proteja, que tenha uma cláusula excepcional que proteja as repúblicas. No quadro de um liberalismo triunfante, obviamente que eu não defendo isso e, portanto, lutarei contra isso, mas de qualquer forma reconheço que existe a nível da Assembleia e não me parece que isso vai inverter se a maioria for outra, ou pelo menos se a maioria for a maioria do Partido Socialista, não será muito diferente desse ponto de vista. Não vamos ter uma lei que estabeleça uma cláusula de exceção para meia dúzia de senhorios. Estes senhorios não podem agora aumentar a renda ou vender as suas casas. Qual é a solução? Mas há a possibilidade de criar um consenso grande em Coimbra, porque se há esse consenso na defesa do ideal, é possível encontrar, que passe por criar condições para a aquisição nos edifícios onde estão as repúblicas. Por parte do município? Não é só por parte do município, é por parte de todas as entidades que neste momento em Coimbra, serviços sociais, ligados à universidade, repúblicas, se calhar inclusive com mecenas, se calhar inclusive com os próprios antigos repúblicos, que alguns deles, obviamente, é sabido, têm condições patrimoniais. E há outra coisa que é inequívoca, que há a possibilidade de classificação como património concedido, designadamente, corre-me esta, como há a figura da expropriação por utilidade pública e pagando-se o justo valor. Isto é, o que eu acho que não pode continuar a pairar a ideia de que o problema se resolve por algum milagre que o Poder Central vai fazer, protegendo, excepcionando a situação das repúblicas. Há
necessidade de encontrar em Coimbra, e aliás há exemplos dessas, penso que até a descarga do GE é património municipal, ao que eu percebi no outro dia, e portanto, essa tem de ser a linha, isto é, nós temos de encontrar um caminho que resolva definitivamente, e resolver definitivamente é resolver o problema da propriedade, e a propriedade, há inúmeras entidades, e designadamente o município, os serviços sociais da Universidade de Coimbra, que dada a relevância social e cultural desta questão, têm de se empenhar conjuntamente para encontrar essa saída patrimonial. Francisco Queiroz, a solução passa pela questão patrimonial? Estamos todos de acordo que, obviamente, as repúblicas são uma enorme riqueza do nosso património material desta cidade e portanto, deste país, não é? E, portanto, também há que preservar o material, portanto, o edificado destas 20 e tais... 25, estamos a falar do património que faz parte do relatório, relatório que foi classificado como património da humanidade. Pela Unesco. Portanto, há que preservar. E de facto há que encontrar aqui soluções que evitem aquilo que, não sendo invertido este caminho, vai acontecer inevitavelmente, decorrendo até da própria lei do arrendamento de 2012, que levará a que se torne incomportável o pagamento de rendas, que aliás não afeta só as repúblicas, afeta obviamente muitos e muitos outros cidadãos e muitas pequenas empresas, pequenos estabelecimentos, etc. Também não tenho dúvidas que o caminho aqui é encontrar dentro da cidade, entre a Câmara, entre a Universidade, mas entre os antigos repúblicos, encontrar formas, nomeadamente relativamente à propriedade. Não é? Portanto, neste momento há uma república que é a propriedade da Câmara e há algumas que são propriedade da Universidade também. Há edifícios que são propriedade da Universidade e depois algumas também já foram adquiridas pelos próprios antigos repúblicos. Há que encontrar aqui um vasto conjunto de instituições que possam permitir a tal proteção deste património que passará pela sua própria propriedade. Não tenho dúvidas relativamente a isso. E julgo que a cidade deverá entender-se para seguir esse caminho. Porque, de outro modo, mais tarde ou mais cedo, elas desaparecerão, não é? E, portanto, neste momento há 3 ou 4, não é, que estão em risco. Não há muito tempo a Praquistão esteve numa reunião de Câmara, as outras 2 ali do bairro Sousa Pinto estão à venda, como aqui foi dito ainda há bocadinho. Portanto, há que inverter esse caminho, e inverter esse caminho passa muito pela questão de salvaguardar a propriedade para uma propriedade que seja pública, que seja ou da Câmara, ou da Universidade, ou então dos próprios, e desse modo salvaguardar esse património. Duarte, ainda é possível resolver esta questão em termos legislativos ou acha que a solução poderá passar por aquilo que já foi vendido aqui pelo Francisco Queiroz e pelo José Augusto Ferreira da Silva? Eu, como é público, ando há 3 anos a tomar iniciativas sobre as repúblicas, a interpelar os responsáveis no governo pela tutela cultural, da tutela da lei do arrendamento. Há 3 anos a questionar os nossos responsáveis por isto e, enfim, a dar a oportunidade à maioria também de se juntar a algumas propostas já apresentadas na Assembleia da República. E eu acho que sim, que é possível resolver isto em sede legislativa, não ignorando a outra dimensão que, entretanto, as repúblicas ganharam. É que hoje as repúblicas são um assunto da cidade, evidentemente, sempre foram, mas são um assunto do arrendamento, do domínio do arrendamento, e são um assunto do domínio da cultura. E é no quadro destes 2 domínios de responsabilidade que o Governo e a Administração Central têm, que precisamos também de saber encontrar uma solução. Agora, essa solução tem de ser consensualizada dentro do triângulo Administração Central, Câmara Municipal e Universidade de Coimbra. Estou de acordo sobre isso. É preciso envolver estes 3 atores, com as repúblicas, evidentemente, que estão na base de tudo, mas é preciso que estes 3 atores consensualizem uma solução para as repúblicas. Em 2012 apresentei quando foi apresentada a proposta de lei do Governo para a nova lei do arrendamento, apresentei um projeto de lei que mantinha o regime de exceção, que vem da lei de 82 das repúblicas, porque, enfim, entendia, e aqui se calhar sou mais utópico do que o Ferreira da Silva, porque entendia e entendo
que é possível enquadrar esse regime de exceção no quadro da nova lei e limitar o uso de utilização até dos próprios imóveis. Mas esse projeto acabou por ficar chumbado pela Foi chumbado. Que tinha a pasta na altura. O Governo não procurou nunca soluções e a maioria, PSD e CDS, nunca correu atrás de soluções. Hoje estou a aguardar uma reunião que pedi de trabalho ao Sr. Secretário de Estado da Cultura a semana passada, porque este é um assunto de cultura. O Governo tem responsabilidade direta no património da humanidade, o património classificado património da humanidade. E as repúblicas são património imaterial da humanidade. Deste património foi classificado há pouco tempo, e portanto pela Unesco. E portanto, hoje o Governo tem uma dupla responsabilidade aqui e tem que ser chamado à mesa da construção de soluções, com a Câmara Municipal, com a Universidade, evidentemente com aqueles que são diretamente focados, que são as repúblicas. Mas também quero saudar a iniciativa de algumas repúblicas e, portanto, deixar também um apelo. É importante que as repúblicas se organizem também, para estarem prontas a receber uma solução, a discutir uma solução, a participar de uma solução, porque nem sempre isso foi possível. E eu ando há 3 anos a procurar interlocução também no mundo das repúblicas, que a vou fazendo, mas de forma ad hoc, vou procurando de forma ad hoc. Era importante que o Conselho de Repúblicas, ou, enfim, aquele a designar por quem as repúblicas entenderem, de facto ganhasse voz organizada. No entanto, eu saúdo a iniciativa de algumas repúblicas, nomeadamente a Paquistão, procurar uma plataforma de crowdfunding para angariar algum dinheiro, outros casos de repúblicas que já conseguiram adquirir o imóvel via uma angariação de fundos que fizeram aos seus ex-membros. E, portanto, algumas das repúblicas estão a fazer face à necessidade que têm e a mexer-se, passo o termo, para resolverem o seu problema. Mas é preciso que este triângulo, com estes domínios de responsabilidade, construa uma solução definitiva para isso. E eu quero crer que o Secretário de Estado da Cultura está interessado nisso também. Aguardaremos resposta, eu aguardo resposta dele para tentar chegarmos a uma solução, lançar-se esse triângulo de discussão, construir-se a solução definitiva e de uma vez por todas resolvermos o problema das repúblicas. A garantia que eu posso deixar, como fiz nos últimos 3 anos, é de que não pararei de pôr esta questão e não pararei de interpelar os responsáveis sobre isto, até encontrarmos uma solução definitiva. Eu peço só 2 minutos. Tem que ser menos, tem que ser muito menos, tem que ser muito sucinto. Retomar a questão só... que não acabei da proposta. Tem que ser muito sucinto então. Dos deputados. Uma simples razão. É que essa não é a melhor forma de nós moralizarmos a vida pública, nem eu concordo com ela. No entanto, eu até sou mais radical que o atual Secretário-Geral e até esperaria que fosse mais longe. Lei de incompatibilidades, completamente de acordo. Eu vou mais longe. Eu defendo a exclusividade de funções dos deputados da Assembleia da República e defendo que haja uma limitação de mandatos aos deputados na Assembleia da República. Portanto, eu até sou mais radical. Isto para dizer que, dentro do Partido Socialista, há muita gente que pensa de forma muito diferente. E é precisamente esta diversidade de pessoas, de pensamentos, que faz com que haja alguma riqueza depois no output final, e o PS sabe que essa é a sua responsabilidade e sabe que essa é a sua natureza para construir uma solução consistente alternativa ao que temos vivido nos últimos 3 anos. Muito bem, muito obrigado, Rui Eduardo, Francisco Queiroz, Augusto Ferreira da Silva. Foi mais uma emissão do Câmara Aberta, regressamos em breve com outra emissão, com certeza mais convidados, para debatermos então a política autárquica e também a própria política portuguesa. Obrigado.